Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu vou continuar falando a respeito do que eu falei no vídeo anterior a este, tá? Sobre pessoas que têm enganado outras. Pessoas que se dizem servir a Deus, estão sendo manipuladas pelo inimigo e na maioria das vezes, eu quase sempre, eu acredito que sempre, a pessoa, ela não percebe isso. Eu não sei falar o certo, mas eu acredito que a pessoa, ela é usada pelo inimigo, mas ela mesma não percebe. Talvez Deus tenha permitido isso na vida dela para poder ele ver a fé dela, dessa pessoa, né? Como ele fez com Jó. Eu não sei se quem está vendo aí agora, a história de Jó ela é muito conhecida. Eu não sei se você que está assistindo aí agora conhece a história de Jó. Eu estive lendo a respeito, eu já conhecia mais ou menos. Eu estive lendo a respeito, é uma história, ela ensina muito. A gente tem que olhar para Jó e ser temente como Jó foi, passando por todas as dificuldades que ele passou, ele não deixou de acreditar em Deus. Ele não deixou, a fé dele não foi abalada. Deus permitiu que o diabo fizesse coisas com ele, porque o diabo, ele falou para Deus, ele é do jeito que ele é, com o Senhor, é porque o Senhor dá tudo para ele, não falta nada para ele. Permite que eu tire dele as coisas e o Senhor vai ver se ele vai continuar temente. Esse é o resumo. Se ele vai continuar grato ao Senhor e acreditando no Senhor. Deus permitiu. Mas falou, não toca na vida dele não. Não. Deus viu a fé daquele homem e Deus ele quer que a gente seja temente como Jó. Não é para perder o respeito, não. Muitos perderam o respeito. Deus tem me incomodado muito para falar sobre essas coisas, gente. Vocês pensam que é fácil? Quem pensa que é fácil está enganado. Não é fácil eu abrir a minha boca aqui e estar falando isso, não. Falar as coisas que eu vou falar. O Espírito Santo vai falar através de mim, não é eu. É o Espírito Santo. Porque eu tenho sido incomodada. Ele tem me preparado há meses para poder estar passando isso para vocês. Para orientar, para abrir os olhos de vocês, para que vocês não acreditem em qualquer pessoa não, tá? Mas aí a história de Jó conta que foi tirado tudo dele, gente, tudo. O homem que sofreu, ele sofreu. Talvez uma outra oportunidade eu fale sobre isso, tá? Agora eu quis só dar uma passada rápida, mas não é isso, sobre isso que eu quero falar, mas tem a ver. Porque Deus quer que as pessoas que não estão mais servindo ele, estão deixando que o diabo use elas, às vezes, como eu já disse, não percebem. Deus quer que elas voltem a respeitar ele. Ele quer isso. Por isso que eu estou falando de Jó. Então, assim, Deus quer que a gente seja temente. O diabo tirou tudo dele, não tocou na vida dele. Deus não permitiu isso, não. Mas Deus permitiu que tirasse tudo. Porque aí seria provado para o diabo que aquele homem, ele temia a Deus, ele amava a Deus, não pelo que ele tinha, pelas coisas que Deus tinha dado a ele, não. Ele amava Deus pelo que Deus é. Ele confiava em Deus, entendeu? Ele não amava a Deus pelas coisas que ele tinha, ele não estava nem aí pelos bens dele. Assim, é um modo de falar, né, gente? Eu falar que ele não estava nem aí. Ele não estava preocupado com isso.
sabe, em ter as coisas, ser rico. Não era isso, ele não adorava a Deus por causa disso não, é isso que eu quero dizer para vocês. E ficou provado pro diabo que não era por esse motivo, por ter tudo, que ele adorava a Deus, foi provado, porque o diabo tirou tudo dele e ele continuou adorando Deus. Eu acho que eu consegui passar para vocês o que eu queria aqui agora. Mas agora eu quero fazer uma leitura, eu estou aqui com o celular do meu filho, ele travou. A Bíblia que eu tenho, ela tem uma letra muito pequena, eu não consigo ler, eu estou correndo de ir no oftalmologista. Porque eu não quero usar óculos não, gente, eu não quero. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou procurando uma Bíblia, estou olhando isso agora aqui com o vendedor da loja, uma Bíblia que tem a letra grande. A letra grande. Porque eu não quero ir no oftalmo, ele vai passar óculos pra mim, eu não quero usar óculos não. Vou fazer uma leitura aqui. E que em nome de Jesus, ó Pai, agora, Senhor, eu vou diminuir para que o Senhor cresça. Porque eu estou aqui, ó Pai, para servir a Ti, fazer a Sua vontade, para engrandecer o Seu nome e não o meu, Senhor. Não o meu nome, é o Seu nome, Paizinho. Amém. Amém. E bloqueou, mas agora eu achei aqui. Pronto, vamos lá, eu vou fazer a leitura. Provérbios 14, do 15 ao 17. O ingênuo acredita em tudo que ouve. O prudente examina seus passos com cuidado. O sábio é cauteloso e evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Quem trama o mal é odiado. Agora, gente, eu quero fazer uma outra leitura de uma vez, porque aí quando o Espírito Santo começar a transmitir a mensagem, começar a falar, já vai estar pegando tudo. Eu já quero deixar essa outra leitura que eu vou fazer, porque aí quando eu abrir a minha boca aqui para começar a falar sobre isso, vocês vão entender, tem a ver com essa segunda leitura que eu vou fazer aqui agora, tá bom? A noite inteirinha, a noite passada, o Espírito Santo foi colocando na minha mente. Porque na minha mente o Espírito Santo tem falado e eu tenho obedecido ele. Como eu falei aqui, não é fácil não. Eu abri a minha boca para fazer isso não. Mas o Espírito Santo, ele já me mostrou que é para eu confiar, não ter medo. É para eu fazer a vontade de Deus, ele está comigo, o Espírito Santo ele tem me orientado e ele tem falado através da minha boca, porque eu dei permissão a ele, para ele fazer, e eu tenho uma preocupação enorme. Eu não vou abrir a minha boca para causar mal a ninguém, É para o bem, não é para o mal, é sempre por bem. O Espírito Santo, ele fala, eu estou escutando e eu estou falando, eu estou obedecendo ele. Eu estou perdendo medo porque ele tem tirado isso de mim. Mas o inimigo, ele fala também. Quando a pessoa é ruim, porque tem gente que é difícil. Mas Deus, ele tem se preocupado com essas pessoas, ele quer dar salvação também, ele quer que essas pessoas sejam salvas. Porque o inimigo tem falado e elas têm feito a vontade dele. Ele está usando, manipulando essas pessoas, ele está falando e elas estão ouvindo e estão fazendo a vontade dele. E não mais a vontade do Senhor.
E o Senhor, Ele está dando uma oportunidade, porque Ele é misericordioso. E como Deus sabia da fé de Jó, Ele conhecia Jó, Ele conhece essas pessoas que não têm agradado Deus, que um dia foi fiel a Ele. Ele conhece essa pessoa, Ele sabe da fé dessa pessoa. Ele quer que esta pessoa volte a servi-lo e somente a Ele. Abra seus olhos, abra os seus olhos, veja com os olhos da fé. Você vai saber que essa mensagem é para você. Sabe por quê? Você não tem sentido paz com isso tudo que você tem feito, falando que é de Deus, que está vindo de Deus e não está vindo não. Você sabe. E você não tem tido paz. Eu falei mais ou menos isso no outro vídeo, eu falei, porque é o que Deus tem falado para mim. O Espírito Santo tem me orientado assim. É por isso que eu estou te falando. Larga disso. Você sabe que você está errando. Deus, Ele vai fazer essa mensagem, vai chegar aí no seu coração, vai chegar aí para você. Você vai sentir que é para você. É como eu já disse, o coração dispara, ele queima. E você está sem paz, você não tem mais paz, você está incomodado. É porque o Espírito Santo, ele está te incomodando. Creia nisso e agradeça. Amém, Jesus, amém. Deus tem se preocupado com você. Ele te ama. Ele tem visto a sua fé. Se volte para fazer as vontades dele somente, de Deus. Não deixa o inimigo te usar, não. Ele está zombando de você. Ele está zombando de você. Cuidado, presta atenção, abre seus olhos, acorda. Acorda. Eu vou fazer a outra leitura. 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 28. Presta atenção. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres. Os que têm dons de curar. Os que têm dom de prestar ajuda. Os que têm dons de administração. E os que falam diversas línguas. Olha isso que eu vou falar agora. Olha o que o Espírito Santo está falando para você neste momento. Presta atenção. Você está preocupado? Você que está na igreja, é membro de uma igreja, tem ido nos cultos, tem levado a sério, né? Você pensa que você está levando a sério, que está fazendo as coisas certas. Você tem pensado isso? Você está preocupado em ter, vou usar essa palavra, cargos na igreja, que te faça mais importante do que o seu irmão? Você pensa que você abrindo a sua boca, você, para falar que você é um profeta, um apóstolo, você tem um dom para curar, você tem o dom de falar diversas línguas, você pensa que você falando isso, você vai ser mais importante do que o seu irmão? Do que o seu próximo? Não. Você não é mais importante porque você tem alguns destes dons. Ou porque você tem um cargo melhor na igreja.
Não é isso que Deus quer, não. Não é isso, Deus não está se agradando disso, não. Você pensando dessa forma, você já está errado. Não é porque Deus te deu um dom, se é que Deus te deu mesmo este dom, que você vai ser mais importante do que o outro, não. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Nós temos o mesmo valor para Deus. E o que Deus está preocupado, o que Ele quer que façamos, é que a gente fale do amor dele para as pessoas, para que as pessoas o aceitem na vida delas, para que elas possam ter a salvação, que já foi dada. É um presente. É um presente que Deus deu para cada um de nós, quando Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz para poder nos salvar e nos livrar dos pecados. Só que existem pessoas que ainda não aceitaram este presente. Deus, Ele está te usando para falar do amor dEle, contar as maravilhas dEle, para que esta pessoa sinta vontade de convidá-lo para a vida dela. Você, que se diz um profeta, um apóstolo, tantos nomes, né? Você foi escolhido de verdade por Deus para poder estar levando este nome aí, de profeta, de apóstolo, um pastor. Você tem certeza que Deus te escolheu para isto? Foi Deus? Ele falou com você? Ou foi você que quis dar este nome, quis ser chamado assim para poder ter valor? Ser uma pessoa de importância, preocupado com o homem e não com Deus. Preocupado em se mostrar mais para o homem. A nossa preocupação tem que ser com Deus. Devemos nos preocupar com Deus. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai. É Ele que vai nos dar a vida eterna. Quem não acredita, quem não crê, creia. Creia nisso. Porque eu tive fases da minha vida que eu não acreditava, não. Eu não acreditava, gente. Eu tenho vergonha de falar isso, vergonha. Mas eu tive fases na minha vida que eu não acreditava. Por causa de pessoas com quem eu andava. Olha a influência. Eu falei sobre isso uma vez. Diga com quem tu andas, que direi quem tu és. É um ditado popular. Eu fui influenciada. Teve uma época que eu não acreditava na Bíblia. Gente, pelo amor, eu não acreditava na Bíblia. Não. Eu pensava assim, é um livro qualquer, escrito por qualquer pessoa, ou quaisquer pessoas. Eu fui influenciada. Pessoas com quem eu andava me levaram a crer nisto, a acreditar nisto. Eu não acreditava na salvação, que depois que eu morresse aqui, que essa vida aqui acabasse nessa terra. Eu não acreditava que haveria a vida após a morte, não. Eu não acreditava, não. Mas hoje eu acredito. E hoje eu tenho certeza da minha salvação. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus pelos privilégios. Por que Ele tem me dado. Por tudo que Ele tem feito na minha vida. E por Ele ter me dado a salvação. Ele ter feito eu aceitar a salvação, porque o próprio Deus, Ele fez isso comigo, Ele teve essa preocupação comigo, Ele foi muito misericordioso comigo e Ele está sendo com você também. Amém, Jesus? Amém, Jesus, amém, Jesus. Ó Pai, tem misericórdia, Pai, dos meus irmãos, Senhor. Misericórdia, porque eles estão cegos, ó Pai. Eles estão cegos, ó Pai. Tenha misericórdia da vida deles, Pai. Toca o coração para que eles mudem de atitudes, meu Senhor. Toca, Senhor, no coração dessa pessoa que está ouvindo agora esta mensagem e ela está sentindo que isto é para ela,
Toca no coração dela, Paizinho, como o Senhor tocou no meu. Levanta essa pessoa, Pai, e faça com ela, Senhor, coisas tremendas e maravilhosas, assim como o Senhor tem feito comigo, porque o Senhor, ó Pai, me levantou de uma maneira muito diferente desta vez. O Senhor tem permitido que eu viva coisas tremendas e espetaculares. Talvez essa pessoa que está ouvindo agora, que está sem paz, porque sabe dos erros que ela tem cometido, essa pessoa já viveu esse primeiro amor que eu tenho vivido hoje com Deus, essa pessoa já viveu também. Mas ela, em algum momento, ela se perdeu e Deus está pedindo para você voltar. Volta. Para de mentiras, para de enganar o seu irmão, para. Não se preocupe em agradar o homem, se preocupe em agradar Deus. Eu já falei isso e eu estou repetindo, porque Deus, ele está preocupado de verdade. É por isso que eu estou batendo na mesma tecla. É por isso que o Espírito Santo, ele tem falado através da minha boca, colocando isto para você. Não queira agradar o homem, queira agradar a Deus. Você não precisa mostrar para o homem que você é uma pessoa importante, você querer ser mais importante do que o seu próximo, não precisa disso. Para Deus você é importante, você é muito importante, Ele te ama demais, é isso que importa. E Ele está preocupado com você. Amém. Amém, Jesus. Ele está preocupado com você. Volta para Ele, sirva somente a Ele. Fala, abre a sua boca agora e fala: diabo, aqui não. Aqui não, diabo. Você não tem vez aqui não. Quando eu abrir a minha boca, vai ser para falar o que o Espírito Santo está permitindo que eu fale, o que Ele estiver permitindo que eu faça, que eu fale, é o que eu vou fazer, porque está vindo de Deus e é o que Deus quer. São coisas boas que não vai prejudicar ninguém, pode ter certeza. Quando vem de Deus, não é para prejudicar, não vai, é para o bem, não é para o mal, é para o bem. Mas se você permitir que o diabo continue te usando, você vai fazer coisas para o mal, é para o mal. E o seu irmão, ele vai fazer coisas terríveis, porque ele acreditou em você. Infelizmente, a palavra diz que tem pessoas ingênuas que acreditam em tudo que ouvem. Deus está preocupado com você também. Não acredita em tudo que você ouve, não. Ora para Deus e peça a Ele discernimento. Eu já falei, estou repetindo isso. Não acredita, não. O diabo, ele quer destruir as nossas vidas. A função dele é essa: roubar, matar e destruir. Gente, abram os seus olhos e vejam com os olhos da fé. Peça isso para Deus. Eu tenho visto... Ontem eu estava conversando aqui com a Maria, uma amiga minha, ela estava aqui em casa ontem e a gente estava conversando e ela falou sobre uma coisa e eu já vi. Outras pessoas já falaram sobre isso comigo e ontem ela falou, ela acendeu aqui uma luz na minha cabeça. Eu vou falar sobre isso agora com você. Porque não foi a primeira vez que uma pessoa abriu a boca para falar sobre isso comigo, não. Hoje em dia, nas igrejas, a gente tem visto, e Deus não está se agradando disso, não. Acorda. Mulher de pastor, agora é pastora. Uhum. Ai, o meu marido, ele é pastor. E eu nem sei se ele é pastor, porque Deus deu o dom para ele, Deus mostrou para ele que ele seria pastor, eu não sei. Ou se ele mesmo fez essa escolha para a vida dele, ou uma outra pessoa fez essa escolha para a vida dele,
porque ele quis muito isso para poder se sentir importante para o homem. Eu não sei de que forma ele é um pastor. Eu não sei, porque tem muita gente aí se dizendo pastor, profeta, apóstolo, mas que não foi Deus. Não foi Deus que colocou isso para ele, que escolheu. Deus não escolheu ele para ser isso. Eu estou falando que tem pessoas assim. Eu não estou falando que são todos, não, porque tem os verdadeiros que ouviram o chamado de Deus de verdade. Existe isso. Vocês não me entendam errado, hein? Não me entendam errado. Existem os verdadeiros, sim. Foram escolhidos por Deus. Mas existem também os que não foram escolhidos por Deus, mas por causa dos motivos que eu já citei aí atrás, eles são chamados assim. Porque eles querem se sentir importante. Querem mostrar para o homem que ele é importante. Ele não está preocupado com Deus, não. Mas aí, mulher de pastor, agora é pastora. Estou falando isso para ofender ninguém. Eu não estou falando para te ofender. Eu estou falando o que você precisa ouvir, porque essa é a verdade e você sabe disso. Você sabe que eu estou falando a verdade. Porque o Espírito Santo, ele me mostrou isso. Eu não estou tirando isso de mim, não partiu de mim mesma, Charlene está aqui falando isso, não. Para você, não. Para vocês. Foi o Espírito Santo. Porque eu não quero causar mal para ninguém. É para o bem que eu estou falando. É para o seu e para o seu próximo que está acreditando em você. No outro vídeo eu falei sobre profetas. Foi o que veio na hora. Profeta. Mas aqui agora eu falo desses todos que estão aqui, que eu citei na leitura aqui, ó. Que eu li, eu fiz a leitura para vocês. De como que é feito. O que Deus estabelece. Deus. É Deus. Não é o homem, não. Presta atenção. Você não tem poder para virar para alguém e falar que ela é um profeta, uma missionária, um apóstolo, uma pastora. É Deus que faz isso, não é o homem. E quando Deus escolhe, quando Ele chama para isso, a pessoa sabe. Ela sente, porque o próprio Deus fala para ela, Ele mostra, é o chamado dela, e Ele está capacitando ela, aquela pessoa, para o chamado dela, porque quando Deus a criou, Ele já sabia o que ela faria nesta terra, segundo a vontade dele, para agradar Ele, não ao homem. Você está brincando com Deus. Você está brincando com Deus. E o diabo está brincando com você. Eu vou parar. Eu vou parar por aqui. Eu acredito que a mensagem que eu tinha que passar agora, nesse momento, que o Espírito Santo quis que eu fizesse, que Deus quis, a mensagem que tinha que ser passada, Ele me usou para passar até aqui. Eu não vou mais para frente. Até aqui o Espírito Santo falou, porque eu, Charlene, eu não sou... Quem me conhece sabe que eu sou péssima com a colocação das palavras, eu sou péssima com as palavras, eu gaguejo, eu me perco. É horrível. Eu tenho que... É o Espírito Santo que está me ensinando, é Ele que está colocando, é Ele, não é eu não, é o Espírito Santo, porque quem me conhece sabe. Se eu abrir a minha boca, que eu, Charlene, falar, é travando, gaguejando, me perdendo, do jeito que eu já falei, é assim. Para eu falar de forma que vocês entendam a mensagem, é só com a ajuda do Espírito Santo, é com Ele me usando. Então eu vou encerrar a mensagem aqui. E eu tenho mais para falar sobre isso, porque Ele tem falado há meses comigo, há meses. E quando for para eu abrir a minha boca e falar, eu vou falar. Fiquem na paz.
Beijos, tenham um ótimo dia.